Fala pessoal, fala meu amigo, minha amiga, você que está esperando aí, né, até a prova da Guarda Municipal de São Gonçalo. Tô aqui mais uma vez, professor Von Suezo, para mais um conteúdo de penal, né? Dessa vez nós vamos tratar sobre a lei de crimes hediondos, que é uma lei que o Instituto Selecom gosta de cobrar, beleza? Nós vamos ver alguns pontos aqui. Se você quer gabaritar este conteúdo, fique até o final comigo, não saia daí, tá? Já aproveita. Caso você não conheça o canal, já se inscreva aqui, é de graça. Talvez você já acompanhe e ainda não se inscreveu, tá aí abaixo. Se inscreva aí no canal, já aperta esse sininho de notificação para você ser notificado das aulas, beleza? E aí, meus amigos, nós já fizemos diversas aulas aqui da minha matéria, tá? Você pode olhar aí no canal, tá aí, temos playlist de cada concurso, então você procura na playlist de São Gonçalo e também dos outros professores, tá? Então não deixa essa oportunidade, né? Quero agradecer ao carinho de todos vocês que comentaram nos outros vídeos, nas outras aulas, tá? Eu vi os comentários, muito obrigado e vamos prosseguir firmes aí, vamos esperar, a prova está suspensa, mas nós não podemos deixar de estudar que uma hora sai e você tem que estar preparado, beleza? E aí, como é praxe, nós vamos dar uma pequena revisada dentro do conteúdo, né, de crimes hediondos, que é a Lei 8.072 de 1990. Ela vai tratar dos chamados aí crimes hediondos. Professor, crimes hediondos, né? Vamos recapitular isso aqui. Crime hediondo. Olha, o que é um crime hediondo? Crime hediondo, gente, primeiramente, tá? Nós temos que entender que a lei, ela não criou novos crimes, tá? Ela não veio aqui e criou novos crimes. Ela não fez isso. Essa lei, ela somente veio tratar alguns crimes que são previstos nela de forma diferente. Então, quando eu falo de crimes hediondos, hediondez significa aquilo que é vil, aquilo que é horrível, feio mesmo, né? Então, o direito penal, né, a lei penal decidiu considerar certos crimes como hediondos, para ter um tratamento pior, e é claro, a intenção é sempre de prevenir, para que as outras pessoas, né, possam ver e pensar, poxa, por que eu vou fazer isso? E aí nós temos alguns exemplos como estupro, como latrocínio, homicídio qualificado. Então são crimes que eles são considerados hediondos. E aí eles terão um tratamento diferenciado, beleza? Só para você lembrar. Vale lembrar o seguinte, que nós não temos crimes hediondos culposos, tá? Então isso é importante. Existe crime hediondo culposo? Por exemplo, existe peculato culposo. Não temos a hipótese de crimes hediondos culposos, apenas dolosos ou préter-dolosos, beleza? Não há crime hediondo na forma culposa, beleza? Somente doloso. E outra coisa, pegadinha de prova. Se, professor, um dos crimes que estão aí dentro do rol de crimes hediondos, ele for praticado na modalidade tentada, o que acontece? O agente vai responder normalmente sim. Seja tentado ou consumado, eu terei a punição e a consideração daquele crime como hediondo. Isso não faz diferença. Logo, o que eu vou levar para a prova? Uma coisa que as bancas gostam muito de trabalhar, isso aqui. A tentativa afasta a hediondez. Isso está errado. A tentativa não afasta a hediondez de um crime. Mesmo sendo, por exemplo, homicídio qualificado, você tentou matar uma pessoa ali envenenada, por exemplo, isso aí continua sendo hediondo e será punido de forma hedionda, beleza? A tentativa, então, não descaracteriza a hediondez, beleza? E aí nós temos crimes que serão punidos na sua modalidade simples, temos crimes que serão punidos, que serão considerados hediondo, né, na modalidade qualificada. Assim vai, nós vamos tratar aí daqui a pouquinho no artigo 1º da Lei 8.072, nós temos aí o rol, tá? Lembrando que esse rol, gente, é taxativo. Professor, o que significa isso? O rol taxativo, o rol, o que é o rol? É a lista ali dos crimes. O rol, ele é taxativo, taxativo. O que significa? Porque nós temos dois tipos, temos o rol taxativo e o rol exemplificativo. O que significa isso? Exemplificativo. Quando eu falo de um rol taxativo, significa que somente aquilo que está ali pode ser utilizado e considerado.
Então, somente os crimes que estão descritos na Lei 8.072 serão considerados hediondos. Ah, aí você fala, mas, nossa, esse crime aqui, ele podia ser hediondo, né? Ele é tão grave quanto o roubo ali qualificado. Não, mas não pode, porque se não estiver na lei, não é hediondo. Então, um rol taxativo. O que significa? A prova pode vir para você e falar que considera-se um rol exemplificativo. Rol exemplificativo, gente, é somente um modelo que o legislador vai deixar e vai falar assim, olha, tudo que se encaixar ou for igual a esse pode ser hediondo também. E não é esse o caso. Então não pode, por exemplo, o juiz ou o delegado ali na hora da investigação, ou o juiz na hora de dar a sentença, ele falar, ah, esse crime aqui, não, vou considerar isso aqui hediondo agora. Não pode. Se não estiver na lei, não será hediondo, beleza? Se não estiver na lei, não será hediondo. Então, muito cuidado com esse tipo de questão, esse tipo de pegadinha, que você não pode errar isso aqui de maneira nenhuma. Outra coisa, nós temos que entender algumas características dos crimes hediondos, tá? Dos crimes hediondos. É claro, quando eu falo dos crimes hediondos, eu também estou falando dos crimes equiparados a hediondos ou semelhantes, tá? Lembrando, os crimes equiparados, que nós vamos estudar, né? Tá no artigo 2º, os crimes equiparados, pessoal, é o que? Aqui você tem, né? O TTT, que é, deixa eu pôr assim, TTT, deixar aqui com um pincel preto. Você vai ter a tortura, o terrorismo e o tráfico. Vou deixar tráfico ilícito de entorpecente, mas vou deixar só tráfico. Então, o TTT. Então, você tem o TTT, tortura, terrorismo e tráfico. Professor, se cobrar na minha prova falando que a tortura, o terrorismo e o tráfico é hediondo, tá certo? Tá errado, tá? Uai, como assim? Pois é, isso aqui confunde muita gente. Terrorismo, tortura e tráfico ilícito, eles são equiparados a hediondos, mas não são hediondos, tá? Então, isso é diferente. Na cabeça da gente não faz muito sentido, mas você tem que levar isso porque a prova vai pegar você nisso aí, nessas palavrinhas, tá? Porque eles só terão os mesmos tratamentos que os crimes hediondos, porém eles não estão considerados crimes hediondos, eles não são considerados, tá? Então eles só são chamados equiparados a hediondos, ou semelhantes a hediondos. Muito cuidado, isso aqui pega, mas pega com força, tá? Pega, mas pega com força. E aí, quando eu estou falando disso, você tem que lembrar de algumas características. E a primeira dela é a seguinte, eles são inafiançáveis, tá? Inafiançáveis. Ou seja, não cabe fiança para os crimes hediondos ou equiparados. Tudo que eu falar aqui vai se encaixar com estes crimes, beleza? Então, são inafiançáveis, mas cuidado que é possível termos liberdade provisória para eles, tá? É possível, tá? E aí eu posso ter liberdade provisória. Professor, como assim? Por quê? Você tem liberdade provisória com ou sem fiança, tá? E como eles não podem ter fiança, e a liberdade provisória ela pode ser concedida sem fiança, então eu posso admitir que os crimes hediondos equiparados podem ter liberdade provisória, beleza? Outra coisa, eles são, e cuidado com essa palavra, olha, eles são insuscetíveis, né? Ou seja, não admite a concessão, são insuscetíveis de graça, anistia, deixa eu colocar aqui para você, ó, graça, anistia e indulto, beleza? Ou indulto. Então, não cabem aí para os crimes hediondos e equiparados o que? Anistia, graça e indulto. Não pode, eles são insuscetíveis. Vai vir na sua prova como isso, insuscetíveis de graça, anistia e indulto, beleza? Então, cuidado para você não errar isso aí. Outra coisa é a seguinte, quando nós tratamos de prisão temporária, tá? A prisão temporária, na lei de prisão temporária, os crimes comuns que nós temos, que não são... O que é comum? Os crimes que não são considerados hediondos, tá? Então, eles possuem um prazo na prisão temporária de 5 dias. Ou seja, você pode ficar preso por um crime comum
durante 5 dias, né, na prisão temporária. Já para os crimes hediondos ou equiparados, você pode ficar 30 dias preso, beleza? Sendo que em qualquer um dos casos, seja comum ou hediondo, pode ter a prorrogação por igual período, beleza? Então as diferenças aqui no caso mais importantes são essas que costuma cobrar para você. E aí nós tivemos, né, a atualização pelo pacote anticrime, e isso aqui pode vir para você. Lembrando que, gente, em 2021 nós tivemos algumas alterações, já que o conteúdo da Guarda Municipal praticamente é o Código Penal todo, né? Nunca vi isso, muita coisa para um concurso que vai ter poucas questões só de penal, né? Não vai dar conta. E aí, praticamente é um curso de penal ali, o conteúdo. Lógico que a gente tem que focar naquilo que é mais importante. O pacote anticrime ele é anterior ao edital, então vai cobrar para você. Lembrando que essas atualizações que tiveram em 2021, elas não serão cobradas para você, tá? Então você teve, por exemplo, os crimes em licitações, você teve aí alteração no crime de roubo, furto, você teve alteração no crime de estelionato, alteração, né, no crime o novo crime, né, de perseguição. Você teve também atualização no crime de invasão de dispositivo, né, o 154A, então isso aí não vai cobrar para você, não precisa se atualizar para este concurso. Mas se você estiver se preparando para outros que vão sair aí o edital, que podem cobrar esses conteúdos, crimes contra a pessoa e patrimônio, já cai matando aí dentro dessa atualização. Lembrando que o nosso curso está atualizado, né? Então, o que aconteceu? Antes a progressão de regime, ela era, né, diferente. O parágrafo 2º, né, falava que a progressão de regime para os crimes hediondos, ela ia ser de 2/5, né, para quem era primário, 2/5 para primário e 3/5 para reincidente. Então antes era isso, né, 2/5 para primário, vou colocar aqui primário, e 3/5 para reincidente. Essa era a regra de progressão de regime que era antes. Com o pacote anticrime, nós tivemos a atualização, né, da ALEP para poder ter a progressão de regime. Logo, agora o crime hediondo, se eu for primário, tá, eu tenho que cumprir 40%. Está lá no artigo 112, inciso 5 da ALEP. Então tem que cumprir isso. Lembrando que se eu for reincidente, 60%. E se tiver morte, tá? Resultado morte, 70%. Então, e é lógico, se tiver o resultado morte, isso aqui é importante, fica vedado. Vedado significa proibido o livramento condicional, beleza? Então, o livramento condicional ele vai ficar proibido para quem praticar um crime, né, praticar um crime hediondo e a pessoa, tanto como se for primário ou reincidente, sempre que tiver o resultado morte, é vedado o livramento condicional, tá? Isso foi atualizado pelo pacote anticrime, que é a Lei 13.964. Então, muito cuidado com isso aí. E se nós tivermos a prisão ali, né, a condenação de uma pessoa que ele é o líder, né? É o líder, está ali na gerência de organização criminosa que pratica crimes hediondos, ele terá que cumprir 50%, beleza? Normal. Então, gente, isso cuida só pelo fato dele ser líder, tá? Só desse fato dele ser líder, foi preso, ele terá que cumprir esse aí. Tudo está no artigo 112, nos incisos 5, 6 e 7, tá? Da ALEP. Então, cuidado com isso aí. E aí, nós começamos a entrar agora no rol dos crimes hediondos, né? Gente, eu estou acompanhando aqui a lei pelo um aplicativo que eu tenho, tá? Pelo aplicativo OAB de bolsa aqui. Ele traz, né, tudo atualizadinho, então fica tranquilo de você verificar aqui. Ele até atualiza sozinho. Então, o artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, ela começa a trazer o rol taxativo dos crimes hediondos. E é claro, o que mais pega as pessoas, né, uma coisa que cobra bastante depois dessas características, gente, inclusive essas características você anota, o que você faz? Tudo que a gente falou até agora, você pega, anota em aqueles, né, bloquinho de nota, o bloquinho de nota, só aquele que cola, você vai anotando aquilo ali, cola na parede, cola onde você vai muito, você fica, para você, né, ter uma noção, você conseguir tá memorizando esses pontos. Então você tem que lembrar que pune
Pune, mesmo sendo o crime, a tentativa não afasta a hediondez, vai punir ele consumado também, é um rol taxativo, não cabe fiança, admite liberdade provisória, beleza? Então tudo isso aí você tem que lembrar, você tem que gravar isso aí. Prisão temporária para crimes hediondos 30 dias, tá? Então tudo isso você tem que gravar, não pode errar isso, tá? E separar quais são os crimes equiparados a hediondos, tá? Não é hediondo, ele é equiparado a hediondo, beleza? Na prática vai ser igual, mas para a sua prova você tem que lembrar disso, equiparado a hediondo. Se a prova falar lá que terrorismo, tortura e tráfico é hediondo, tá errado. Tem que ser equiparado a hediondo para estar certo, tá? Ou semelhante também, pode estar correto, beleza? Então cuidado com isso aí. E aí quando a gente vai falar de crimes, eu quero pontuar para você aqui alguns pontos, tá? Alguns crimes que eu vejo que os alunos mais erram e pode ser a sua dificuldade. A primeira coisa, isso eu falo porque lá no Instagram, inclusive está aqui se você quiser acompanhar lá, tirar dúvidas comigo, não tem problema. Eu sempre posto questões ali no story para você, né, ter a caixinha de questão, você vai lá e marca. E aí, quando eu coloquei lá, muitas pessoas erraram, muitas mesmo, gente, é muita. Mais de 1000 pessoas a gente vê que está sempre participando, você vê que as pessoas erram. Então, assim, dado isso, a gente vai verificar que menos de 30% estão dominando esse assunto. E é a respeito do homicídio. Quando que o homicídio, que está no artigo 121, tá? Quando que o homicídio será hediondo? Por quê? Aqui que o pessoal foca que é o seguinte, todo mundo sabe que o homicídio qualificado será hediondo, tá? Todo mundo já sabe disso. Ah, professor, é homicídio qualificado. Mas, gente, mas não só o homicídio qualificado. Por quê? O homicídio simples, deixa eu até colocar de vermelho aqui, ele pode ser hediondo. Mas como assim ele pode ser hediondo? Eu tinha colocado uma questão assim e a quantidade de gente que errou foi muita. Coloquei, o crime de homicídio simples pode ser hediondo. E aí os caras, uai, professor, como assim? Começa a mandar lá nos directs, né? Como assim? E aí você tem que verificar que as pessoas não estão atentas nisso aí. Fica atento ao homicídio simples, né? Via de regra, ele não é hediondo. Porém, a lei aqui, 8.072, ela fala o quê? Quando o crime de homicídio ele for praticado, tá, por grupo de extermínio, como atividade típica de grupo de extermínio, existe um grupo de extermínio lá, eles matam as pessoas, homicídio simples, eles matam, vai matando os outros, não tem nada a ver, não é motivo fútil, é simples. Ou seja, eles vão matando, isso é uma atividade típica deles. Ainda que praticado por um só dos agentes desse grupo de extermínio, isso será considerado hediondo. Então, o crime de homicídio simples, ele pode ser hediondo. Pode, a regra é que não. Então, se a prova falar assim, olha, o crime de homicídio simples é hediondo, tá errado. Tá errado, tá? Porque aí você trabalha com a regra, mas nós temos que verificar que é uma exceção. O crime de homicídio simples é hediondo? Não, ele pode ser hediondo, tá? É no salvo, é na exceção, não é exceto. Quando? Quando ele for praticado como atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que por um só agente, beleza? Então foca nisso aí, para você não vacilar e perder uma questão, tá? Então isso é muito importante, isso é muito importante para você. Lembrando que todas as qualificadoras serão aí, então, hediondas, né? Todo homicídio qualificado é hediondo, feminicídio, quanto envenenamento, fogo, meio cruel, tudo é hediondo, motivo fútil, torto, tudo é hediondo. E o homicídio privilegiado, ele não é hediondo, tá? E nem o homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo. Você sabe que é possível ter um homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo, ou privilegiado e qualificado, é a mesma coisa. Não será considerado hediondo, beleza? Então, cuidado com isso aí para você não errar. E aí nós temos outro ponto também, sempre aí lembrando, né, que foi acrescentado o artigo 158, parágrafo 3º, que é a extorsão qualificada, né, pela restrição aí de liberdade da vítima. E aí acaba acontecendo lesão corporal ou morte.
tá? Logo, isso lá do 158, parágrafo 3º, é agora considerado hediondo, então pode cobrar para você aí. Lembrando que o estupro e estupro de vulnerável, né, já é passado, você já sabe bem isso aí, então não erraria. No mais, nós temos também o furto qualificado, isso é novidade, né? E nós nunca tínhamos pensado nisso, furto, dado a consideração que o furto não tem uma gravidade porque ele não atinge pessoa, somente objeto. Então, o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou utilização de qualquer artefato, né, análogo que vai causar perigo comum. Um negócio é causar perigo comum, a explosão, por exemplo, causa perigo, né, a várias pessoas. Perigo comum, né, pessoal, significa que vai causar dano a um determinado número de pessoas. Logo, quando eu tiver um furto qualificado, qualificado aí pelo emprego de explosivo, lá no artigo 155, parágrafo 4º, você terá aí como hediondo, beleza? Então, furto é hediondo. Furto, agora qualificado, pode ser hediondo. Muito cuidado que, se falar para você na prova que o furto qualificado é hediondo, tá errado. Ou furto é hediondo, né? É errado. Lembra da palavrinha pode. O pode muda tudo, muda toda a história, tá? Então, o furto pode ser hediondo? Pode, tá? Então, o furto qualificado pode ser hediondo? Pode. Só nos casos do parágrafo 4º do 155, que é o emprego de explosivo, tá? Então, atenção nisso aí, você não errar. E aí, nós temos também, né, o parágrafo único, que vai trazer novidades, novos crimes hediondos, né? Que agora considera o crime de genocídio, tá? Da lei 2.889, então agora é hediondo, tá? O crime de genocídio. Também, né? Também você tem o crime do artigo 16, tá? Que é o posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, beleza? Tá lá no artigo 16 do Estatuto de Desarmamento, será hediondo, beleza? Lembrando, pessoal, que uma atenção especial aqui, que é a seguinte: ali considera hediondo apenas posse ou porte ilegal, né, porte ilegal de arma de uso proibido, beleza? De uso proibido, somente isso, tá? Então vamos lá, proibido, somente o porte de arma de uso proibido. Então, se cobrar na prova a respeito do restrito, não será considerado, tá? Hediondo. Somente o proibido, tá? Então, cuidado com isso aí que é pegadinha. O posse de arma de uso proibido será hediondo. Agora, se a prova falar do restrito, não temos essa previsão, tá? Cuidado com isso aí. E o inciso 3, né, do parágrafo único fala sobre o crime de comércio ilegal de arma de fogo, que está lá no artigo 17 do Estatuto de Desarmamento. E você também tem o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório, munição, que está lá no artigo 18 do Estatuto de Desarmamento. E também é considerado o crime de organização criminosa, tá? Só que só será considerado hediondo o crime de organização criminosa quando, tá, gente, o crime de organização criminosa está na Lei 12.850, beleza? De 2013. Só que ele só será considerado hediondo só quando a organização ela tem como prática, né, a direção dela é a prática de crimes hediondos, beleza? A prática de crimes hediondos, senão não será considerado hediondo, beleza? Deu para entender isso aí? Tranquilo? Então, essas são as novidades, esses são os pontos que você tem que levar para a sua prova e atualizar o seu material, se você não tiver atualizado, focar, né, colocar aí no seu caderno de resumo, no seu caderno de anotação, você não errar, beleza? Então, cuidado com os crimes que são aí, que são equiparados a hediondos, né? Por isso que a gente tem até aquele mnemônico do HTT, tá? As regras, elas são para o HTTT, beleza? Isso aqui fica fácil, porque como é que foi esse mnemônico? Quando você vai mexer lá na internet, na URL, não fica lá HTTP, aí vai HTTPS, né? E fica www.com. Pois então, você muda aqui e coloca HTTT. Aí você tem os crimes hediondos e equiparados, tá? Que é o terrorismo, tortura ou tráfico ilícito de entorpecentes. Esses são os equiparados. Uma coisa, gente, legal é o seguinte: a Lei 8.072, ela fala que a pena para o crime previsto aí no artigo 1º, ou seja, as penas dos crimes hediondos e equiparados,
elas devem ser cumpridas inicialmente em regime fechado, tá? Inicialmente em regime fechado. Ou seja, se a prova cobrar para você de acordo com a Lei 8.072, você vai marcar isso, beleza? Mas há discussões e não significa, claro, que o agente deverá cumprir toda a pena em regime fechado. Presta atenção que ela fala inicialmente, ou seja, deve-se iniciar em regime fechado. Não significa que o cara vai passar todo ali no regime fechado, tá? Então cuidado e terá o direito à progressão de qualquer maneira, beleza? E aí nós temos os pontos que são importantes para você diferenciar. Por exemplo, o artigo 8º fala que será de 3 a 6 anos a pena de reclusão, a pena prevista no 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, a prática de tortura, tráfico ilícito e entorpecentes, que é, né, gente, a associação criminosa, antiga quadrilha ou bando, lá no 288, porque a pena lá é de 3 a 6 anos, tá? Só que é para a prática de crimes. Só que se for para, se for para prática de crimes hediondos, a pena será de 3 a 6 anos. Lá, só o crime de associação criminosa, a pena é de 1 a 3 anos, beleza? Então, muda isso aí também, pode ser cobrado para você em prova. Então, né, temos que lembrar de um ponto importante, o tráfico privilegiado, né, lá do 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, não é hediondo, beleza? Não é considerado hediondo, muito tranquilo com isso aí. E lembrando que o posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ele, né, não será aí, nós temos esse detalhe importante aí para você. Outra coisa, nós temos, eu já falei, né, a liberdade provisória sem fiança também, tá? E como eu falei a respeito de cumprir a pena integralmente no regime fechado, né? O STF entendeu que é inconstitucional. Outra coisa, é possível ter sim aplicação de penas restritivas de direito, tá? Para os crimes hediondos. E também tem que haver exame criminológico, né? Mas ele não é obrigatório para a progressão de regime, beleza? Outra coisa, nós temos, deixa eu ver aqui, o homicídio qualificado privilegiado, como eu já falei, não é hediondo. Então, cuidado com isso aí. Todos os crimes hediondos que estão ali no artigo 1º, eles estão lá previstos no Código Penal, tá? Salvo o crime de genocídio, que está na lei fora, o crime do estatuto, né, do desarmamento e, claro, né, nós também temos o crime de organização criminosa. Então, assim, a maioria está no Código Penal, beleza? Então, muito cuidado com isso aí para você tomar atenção nesses pontos importantes. Se você é aluno nosso, não deixa de revisar lá a matéria e resolver as questões, claro? Beleza, pessoal? Então, assim, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, você pode me chamar aqui no Instagram, @volneysuez, beleza? Um grande abraço, deixa o gostei aí, comenta aí pra mim como que tá a sua preparação, se você abandonou mesmo ou segue firme, beleza? E nós vamos trazer mais aulas aí pra vocês. Então, um grande abraço, bons estudos e até a próxima.